E o programa Saúde e Bem-Estar, novamente aqui hoje no Espaço Farmácia Guilhermina Ortiz, para falar sobre o Supera, que você já sabe, que é ginástica para o cérebro. E ao meu lado eu tenho a Luana, ela que é coordenadora pedagógica, é educadora e também psicóloga, e que está sempre lá no Supera, né, orientando seus alunos, apoiando. E ela vai falar para a gente sobre o tema do mês, que é Antes que eu me esqueça. Então você sabe que a memória é uma parte do cérebro e que durante todo esse mês de novembro vai ser abordado este assunto. Tudo bem, Luana? Tudo bem, Roseli, e você? Então, esse mês lá no Supera, nós estamos trabalhando o tema Antes que eu me esqueça. Esse tema vai focar com os alunos nesse mês algumas atividades para trabalhar a memória. Nós sabemos que a memória ela é uma importante habilidade cognitiva do nosso cérebro, mas ela também faz parte de quem a gente é. Sem memória, a gente perde muito da nossa essência, do que a gente construiu de experiência ao longo da nossa vida. Então, nesse mês no Supera, nós estamos trabalhando atividades que vão fortalecer a memória através de jogos, através de dinâmicas, com as atividades que a gente já realiza, como o ábaco, como os jogos, para que a gente possa fortalecer essa memória dos alunos. Nós trabalhamos também com neuróbicas, que tiram o cérebro da zona de conforto, que realizam atividades que vão fazer os alunos realizarem coisas diferentes do que eles estão acostumados e trabalhar bastante a memória, todo tipo, né? Então nós temos vários tipos de memória, como memória de trabalho, memória de curto prazo, memória de longo prazo, e nós fazemos atividades diferenciadas que vão trabalhar cada tipo de memória, fazendo com que o aluno esse mês se sinta com uma memória bastante fortalecida. Luana, eu sei que o Supera tem vários métodos, né, várias ferramentas, digamos assim, que facilita a memória, né? Você poderia explicar um pouco para a gente sobre esses métodos? Sim, claro. Por exemplo, nós temos esse jogo aqui, que é o jogo da cachola. É um jogo que todos os públicos adoram muito. Por quê? Porque é um jogo que ele trabalha associação. Associação é uma estratégia de memória, que ajuda você a associar as informações que você precisa gravar com outras informações que te ajudem a lembrar depois. Então, ele é um jogo que associa figuras com a cor que está embaixo, que daí você tem que se lembrar, a figura ela é escondida depois embaixo, e aí você tem que se lembrar que figura estava escondida debaixo de determinada cor. Então a gente ensina, por exemplo, a fazer associações de que a meia é azul, né? O macaco come banana, que é amarela. Então, para associar com a cor que está embaixo. Nós também trabalhamos no ábaco, atividade de memória, por exemplo, assim, o ábaco ela é uma ferramenta de cálculo. Então, quando o aluno termina de fazer o cálculo, em vez dele anotar o resultado da conta, ele vai para a próxima conta e ele só vai poder anotar o resultado da conta quando ele terminar da conta anterior, quando ele terminar a próxima. Então, assim, a gente está ajudando a fortalecer essa memória de trabalho, essa memória de curto prazo com essas simples atividades. Essa semana também nós trabalhamos um jogo em que os alunos tinham que memorizar as cartas e tinham que manipular as cartas apenas se lembrando delas, eles não podiam olhar as cartas, né? Então, com todos esses tipos de jogos, a gente consegue trabalhar os vários tipos de memória, muitas vezes numa mesma atividade, né? Apenas forçando o cérebro desses alunos a memorizar mesmo, a gravar e a evocar. Então, a gente costuma falar que a memória ela tem 3 fases. Na verdade, é um estudo que foi feito pelo Ivan Esquerdo, que é um neurologista, e essas 3 fases são a aquisição, que é o processo de gravar. O processo de gravar ele envolve atenção e aprendizado. Você não aprende e você não adquire uma memória que você não aprendeu, que você não prestou atenção. Depois que você adquire, que você passou pelo processo de aquisição, você precisa conservar essa memória, que é a segunda fase, conservação. Quando você conserva a memória, você está decidindo o quão importante ela é para a sua vida, se ela vai para a sua memória de curto prazo ou se vai para a sua memória de longo prazo. Por último, que é a fase mais importante que todo mundo precisa treinar, é a lembrança, né? Que é a evocação. Eu só consigo saber o que eu gravei se eu conseguir me lembrar depois. Então, essas 3 fases a gente trabalha com todos esses jogos porque a gente está exercitando todo o processo, que é o aprender, o gravar e o lembrar.
Bacana. E eu queria que você explicasse para a gente, para aquelas pessoas que sempre tiveram dificuldades na escola, para dificuldade no aprendizado, na memorização, esse método também facilita e ajuda, né? Sim, com certeza. Principalmente porque a memória, a porta de entrada da memória é a atenção. Né? Se você não treinar a sua atenção, se você não treinar a forma como você está aprendendo, provavelmente você não está gravando. Se você não está gravando, você não consegue se lembrar depois. Então, a memória, ela precisa de um treino da atenção antes. Então, a gente trabalhando o ábaco, trabalhando os jogos, a gente treina junto também a atenção. E a atenção, concentração é super importante para você ter um aprendizado com qualidade. E se você tem um aprendizado com qualidade, consequentemente, você vai se lembrar com mais facilidade do que você gravou anteriormente. Assim a sua memória vai se tornar excelente. Pelo que eu entendi e imagino, a pessoa que faz o curso no Supera, ela, por exemplo, se ela vai prestar um vestibular ou um concurso, ela vai ter muito menos dificuldade para assimilar o conteúdo do que uma pessoa que não fez essa atividade. Sim, com certeza. Pensa comigo, uma prova de vestibular, uma prova de Enem, ela exige que você leia as questões com rapidez para que você aproveite o tempo curto de prova. Se você consegue ler uma vez com total atenção e consegue gravar ao mesmo tempo, que a gente chama de memória de trabalho. A memória de trabalho, ela é a que organiza o seu pensamento conforme você está lendo. Então, se você tem uma boa atenção e tem um bom treino da memória de trabalho, que é o que a gente faz lá no Supera, consequentemente, o seu resultado na prova vai ser muito melhor, porque você vai prestar mais atenção nas questões e vai conseguir lembrar do conteúdo com mais facilidade. Tá certo, Luana. Faça um convite para quem está em casa assistindo o programa Saúde e Bem-Estar, para que venham conhecer, né, o método Supera, não só aqui no espaço, que vocês vão estar aqui durante todo o mês de novembro, mas lá no próprio Supera. Sim, gente, o Supera é uma escola que trabalha muito o cérebro, né? Então vocês estão convidadíssimos a vir fazer uma aula demonstrativa com a gente para que vocês conheçam esse método incrível que pode transformar a sua vida. E agora aqui ao meu lado, eu falo com a Maria Inês, ela que é uma aluna do Supera já há mais de 2 meses, e ela vai falar para a gente o porquê dela ter procurado o Supera, uma vez que ela já é aposentada, já fica em casa, já não tem aquela correria com o trabalho, não tem aquela preocupação com estudos, mas ela percebeu que tinha sim uma necessidade, e ela vai falar para a gente. Olha assim, eu estava numa atividade do Pilates, aí a menina da Pilates falou assim, olha, você tem que ir hoje no Supera, porque você tem que ir lá fazer os joguinhos, perceber que você é capaz, né, para melhorar a sua ideia. Aí eu falei, poxa, mas quem que colocou isso para mim ir lá, né? Aí quando eu fui até lá, ela falou assim, olha, você recebeu o convite pela Cacemes, né? Foi pela Cacemes que eu recebi o convite. Aí o moço me recebeu muito bem, mostrou o joguinho, fez um teste. Aí eu gostei muito, sabe? Por quê? Porque é o seguinte, eu acho que a gente tem que melhorar cada dia os nossos pensamentos, as nossas memórias, né? Porque não é porque eu aposentei que eu vou ficar lá em casa, ficar quietinha lá, sem fazer nada. Então eu achei melhor, me deu curiosidade de ir até lá. E eu gostei, foi por isso que me incentivou para essa ginástica do cérebro, né? Porque é muito importante para nós, principalmente quem está aposentado, né? É uma das melhores ideias que eles tiveram para nós, né? Melhor ideia, viu? Eu imagino. E como você mesma disse, você está aposentada, mas o cérebro não aposenta, né? Não aposenta. O cérebro não aposenta, ele tem que estar ativado, né? Para melhorar, para não esquecer, para não dar aquelas doenças que está causando aí do século, a doença do Alzheimer, né? Que é um dos fatores hoje que está preocupando muito a humanidade. É verdade. Agora eu gostaria de que você falasse para a gente, em apenas 2 meses, eu creio que você já teve algum resultado. Como que está o seu desenvolvimento, a sua memória, o que você já ganhou com isso? O que eu ganhei assim como que eu quero falar para você?
um desenvolvimento, uma melhora, né, do esquecimento, porque às vezes a gente acaba esquece o nome, esquece alguma coisa em casa, esquece de fazer algumas atividades lá fora que a gente tem que fazer, sair da zona de conforto, que sempre eles falam, né? Saia da zona de conforto. Eu acho que é isso uma das prioridades, né? Você já exercitou seu cérebro hoje? Encare este desafio com o Supera. Concentração, raciocínio, foco. Melhore o desempenho na escola. Alavanque a carreira. Eleve o desempenho nos vestibulares. Supera. Ginástica para o cérebro. E continuando aqui no espaço Farmácia Guilhermina Ortiz, onde nós somos sempre muito bem recebidos, não só por ela, mas toda a equipe. E eu vou conversar agora com mais uma aluna do Supera, que é a Sueli Frois, ela que é bancária aposentada e vai falar pra gente como que ela conheceu o método Supera. Eu descobri o método Supera através de uma amiga. Uma amiga que a gente costumava viajar junto e tudo mais, e a gente é mais ou menos a mesma faixa etária. Então ela foi em casa um dia e falou assim para mim, o que aconteceu, né, que você já não está mais saindo, a gente não conseguiu mais se falar, né? Falei, não, é que eu também estou assim meio desanimada, estou esquecendo as coisas, estou meio esquecidinha. Aí ela falou para mim, não, mas você sabe que tem um método muito legal que eu estou fazendo, inclusive, estou frequentando, estou gostando muito. Eu falei, o que que é? Ah, é o Supera, foi onde ela me falou do Supera. Aí eu disse para ela, quem sabe, né, a gente vai lá, tenta, né, uma tentativa sempre é válida, né. Aí me interessei, falei, eu sabe de uma coisa, eu vou lá, vou procurar saber como é que funciona esse método. E realmente, a partir do momento que eu comecei a frequentar, eu já percebi, assim, que até meu humor, assim, eu já fui mudando, assim, né, foi melhorando tudo. A memória, às vezes eu ainda esqueço muita coisa. Por exemplo, eu pego a chave do carro, eu largo no lugar, depois eu não lembro onde eu larguei. Eu fui ficando preocupada com isso, né? Daí lá no Supera eles falam pra gente, não, mas você consegue exercitar a sua memória e você consegue melhorar sim. Então foi isso que me animou. Aí eu tô lá até agora, vamos ver, né? Vamos continuar. Tá certo, você disse nos bastidores, né, antes da gente começar a gravar, que faz uma média de 3 meses que você iniciou. E quais são os benefícios que você já pode dizer hoje com propriedade que você já está desfrutando? Então, eu acho assim que a gente é gradativo, né, o que acontece isso aí, né? Mas assim, o próprio método já diz, supera, né? Então é superação. Então eu acho que já melhorei, assim, os meus esquecimentos. Vamos dizer que ainda esqueço as coisas, mas eu já estou melhorando, Quando eu faço as atividades em casa, eu percebo, assim, que eu estou mais atenta, estou menos distraída. Então essas coisas vão mudando na gente. Graças a Deus está mudando. Está melhorando. Então, na verdade, a dica também é, além de acompanhar as aulas do Supera, fazer as atividades em casa. Isso facilita. As atividades em casa é fundamental e frequentar sempre as aulas e além do convívio que a gente tem lá, né? E o incentivo que a gente recebe também. O pessoal lá é muito legal. Tudo isso contribui, né? Faz parte. É muito importante o ambiente que a gente frequenta, tudo, né? Então, como a gente vai fazendo outras amizades também, e você vai percebendo que não é só você que está assim, né? Você percebe que tem muitas pessoas que também estão buscando. E isso ajuda bastante também. Na verdade, a gente sabe que estudos apontam que a memória, né, as pessoas andam muito esquecidas, e isso devido ao estresse do dia a dia, a correria do trabalho e muita movimentação, e a pessoa acaba deixando algumas coisas por fazer por questão de esquecimento. Mas que bom que hoje existe a ginástica para o cérebro e a pessoa em casa pode então acompanhar essa matéria, e se estiver necessitando de um acompanhamento para o seu cérebro, para uma atividade cerebral, é só procurar o Supera. E eu estou aqui também com mais uma aluna do Supera, a Tereza Dessian, que vai falar para a gente quais os benefícios, né, que ela já encontrou frequentando as aulas do Supera.
Eu gostei muito, sabe? Desde que eu entrei, a minha mente clareou, eu estou bem mais assim disposta também, sabe? Me animei, sabe? Os professores são muito legais, o ambiente é legal, os colegas. Eu amei estar no Supera. E o que a motivou a procurar o Supera? Porque assim como hoje em dia tem essa doença do Alzheimer, né? Aí a gente fica, né, um pouco apreensivo, né? Aí eu pensei assim, não, eu não quero dar trabalho para minhas filhas, né? Eu acho que eu tenho que procurar alguma coisa, né, pelo menos para retardar, né, se é que eu tenho, eu não sei se eu tenho, né, essa probabilidade de ter, mas eu acho que isso foi muito bom para mim, eu estou me sentindo muito bem e pretendo continuar. Tá certo, Tereza, e saiba que você fez a escolha certa, sabe por quê? A prevenção é o melhor remédio. É isso que eu quero, que eu pensei, né? Prevenir, né? Prevenir, porque é o melhor remédio do que remediar, né? O João Libório é estudante de Direito e já frequenta o Supera há mais de um ano. Eu tenho certeza que esse método está ajudando bastante você nos estudos. Sim, com certeza. Nós notamos uma diferença muito grande a partir do momento que ingressamos no Supera. É muito notável a diferença de atenção, a concentração nos estudos, né? É uma diferença extraordinária a partir do momento que iniciamos o curso. Eu imagino, e até falei nas entrevistas anteriores, que a pessoa que faz o Supera, eu creio que ela tem que ler menos, né, estudar menos por conta da memorização, que é muito melhor. Sim, é relativo ler menos, né? Nós lemos como que eu posso dizer, com uma apreensão do conteúdo maior. Então, lemos mais, né? Mais diversos conteúdos, não apenas um. O que nós lemos, nós conseguimos fixar com a maior facilidade. É assim que funciona o curso Supera. Nós retemos mais conteúdos lendo menos vezes aquele conteúdo. Não que nós vamos ler menos conteúdos, mas só com relação a um conteúdo, nós vamos ler menos vezes e reter mais informações a partir daquela leitura. O João está no último semestre já do curso de Direito e se prepara então para a famosa prova da OAB. Você acha que esse curso do Supera vai facilitar para você quando chegar o momento da prova? Com certeza. A preparação para a prova da ordem é uma preparação muito extensa e que exige uma atenção muito grande, né, para que quando você chegue no momento da prova você esteja muito bem preparado e, mais importante, que lembre do que você estudou. E o Supera, ele é fundamental para essa lembrança, para que você possa estar, como eu já disse, reter esse conteúdo e usá-lo no momento certo, que é a hora da prova. Então, é imprescindível, assim, quem faz o Supera nota uma diferença muito grande de quem não faz desse conteúdo que você vai utilizar na hora da prova. E que conselho você daria para quem está em casa assistindo o programa, para os universitários, né, que como você querem aperfeiçoar um pouco mais a memória? Conhecendo, vivendo a vida de um estudante brasileiro, eu conheço das aflições que um estudante universitário passa. Então eu indico a vocês que procurem uma unidade Supera mais próxima, porque assim como eu, né, para que também eles possam ter essa visão, essa experiência maravilhosa que é o Supera e perceber também um avanço na sua memória, um avanço na sua atenção, na sua retenção de conteúdo a partir dos estudos. Então, é uma experiência extraordinária e eu aconselho, indico a todos que possam estar participando, que possam ir a uma unidade Supera, para que possam também estar tendo essa experiência, fazendo uma aula, para que conheçam a forma do trabalho do Supera.